Shalom, povo de Deus. Bom estar aqui com vocês. Eu tô gravando um vídeo, eu vou deixar gravado e tentar postar no YouTube uma passagem, nosso culto online, né? É o que Deus tem nos permitido fazer agora. E eu creio que em breve isso vai mudar em nome de Jesus, porque nós não vamos desistir, vamos guerrear diante de Deus, com as armas que Deus tem nos dado, reivindicando as autoridades também, em nome de Jesus. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra, fazer esse culto online. Estou deixando gravado porque a gente consegue uma qualidade melhor, né? A gente consegue um vídeo melhor, a gente consegue um áudio melhor, tá bom? E depois também é possível a gente estar ouvindo outras vezes, tá? Então vamos adorar o Senhor, cantar, né? Eu tô tendo uma reunião aqui cuidando da petitinha que tá aqui na cama, né? Então vamos adorar o Senhor juntos. Vamos orar. Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, ministra a Tua palavra, ministra o Teu poder, ministra a Tua vida sobre nós. Pai, que nós possamos ser transformados, avivados pelo poder do Teu amor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, fala conosco. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu olho pra Jesus. Não olho as circunstâncias, não. Sim, olho o Teu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olho as circunstâncias, não. Sim, olho o Teu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Ainda que a figueira não floresça e a vide não deu o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e que a terra trema, eu hei de confiar. Não olho as circunstâncias, não. Sim, olho o Teu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olho as circunstâncias, não. Sim, olho o Teu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Pai, nós queremos declarar essa palavra, declarar essa canção sobre as nossas vidas. Pai, nós não olhamos circunstâncias, não olhamos dificuldades, mas nós olhamos para o Senhor. Tu és a nossa fonte, a nossa esperança, o nosso sustento. Nós cremos em Ti, em nome de Jesus. Amém, Ana Júlia? Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, eu quero, antes da gente começar aqui, declarar aí, fazer mais uma oração sobre a sua casa, declarando saúde, declarando paz, declarando sustento do Senhor, fortalecimento do Senhor, e quem determina tudo em nossas vidas é o Senhor. Eu quero te dizer que Deus nunca perdeu o controle das coisas, né, Ana Júlia? Deus nunca perdeu o controle das coisas. E Deus, Ele está com a sua mão estendida sobre a sua vida, sobre a sua casa, e é um tempo onde nós precisamos realmente buscar mais de Deus, buscar arrependimento, buscar transformação, santidade, buscar uma vida que vale a pena viver, um evangelho genuíno e legítimo em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar sobre a vida de cada um que assiste esse vídeo. Pai, que os Teus anjos acampem ao redor da casa deles, que nenhuma praga chegue à tenda deles. Pai, qualquer vírus que chegar na casa deles vai ser para gerar imunidade e será destruída em nome de Jesus. Guarda-os, protege-os, sustenta-os, fortaleça-os.
Pai, em nome de Jesus eu oro. Pai, eu também oro, ó Deus, para que nossas autoridades de Juazeiro do Norte, o prefeito Arnaud Bezerra, o governador Camilo Santana, Pai, que eles possam agir com sabedoria. Pai, agir, ó Deus, de forma, ó Deus, a beneficiar o povo. Pai, realmente até ações contra essa doença, mas não permitir que a cidade entre no colapso econômico. Pai, o que pode acarretar problemas muito piores. Muito piores. Pai, em nome de Jesus, que seja liberado os cultos das igrejas, que é uma instituição fundamental para a sociedade, que traz tantos benefícios físicos, emocionais, espirituais, uma instituição que abençoa a sociedade, que luta pelo povo. Pai, que eles entendam isso, a importância da igreja na saúde do povo, das pessoas, em nome de Jesus. Toca ali naqueles corações, que haja entendimento, que haja sabedoria e direção dada por Deus, e que eles entendam que eles vão prestar conta para Deus de tudo que eles fazem. E é isso que eu te peço que realmente aconteça no Brasil. Abençoamos o Bolsonaro, abençoamos o governo, que ele também tenha sabedoria, haja com discernimento, com entendimento, com honestidade, Pai, com imparcialidade, e trabalhe pelo povo, continue trabalhando assim como ele tem demonstrado, e tem, Pai, demonstrado integridade, e que ele continue, guarda o coração dele, guarda a vida dele. Pai, cura e leva saúde, em nome de Jesus, porque hoje nós entendemos, ó Deus, que o Brasil precisa de homens honestos e íntegros no governo, e ele tem demonstrado isso. Eu abençoo em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 18, né, Ana Júlia? Lucas 18. Ana Júlia. Então presta atenção. Lucas 18. Então, Lucas capítulo 18, versículo de 1 ao 4. Então vamos lá. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Olha que interessante, irmãos. Aqui está falando sobre perseverança. Vou chegar perto para você entender. Perseverança. Orar sempre, nunca desfalecer. Continuar. Estou tentando arrumar minha barba aqui, parece que ela está meio estrangulada. Fiz a barba antes do vídeo para ficar bonitão, mas tá difícil. Mas amém, volta aqui para a palavra, não distrai. Então, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, orar sempre, continuar e nunca desfalecer. É tempo de oração, é tempo de lutar, é tempo de permanecer. Um pauzinho que eu vou ter que socorrer aqui. Tô de volta, Ana Júlia socorrida. Então, voltando. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia na cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis... Voltando aqui. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito, não me importune muito. Voltando. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Olha só que coisa interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se sentiu desanimado com alguma situação? Por acaso essas circunstâncias que você tem vivido, todas essas tribulações, todos esses problemas que nós estamos vivendo, em alguns momentos já te desanimou? Já fez você esmorecer, você falar assim, nossa, está ficando muito difícil, estou ficando cansado? É muito interessante a gente ver que essa viúva, quando você fala de uma viúva, normalmente você pensa em uma mulher
que, óbvio, né? Uma viúva, uma mulher que não tem um marido, que perdeu o marido. E é uma mulher que, em muitas situações, ela tem que se resolver sozinha. Ela tem que lutar sozinha. Como, por exemplo, a situação com esse juiz. Ela não tinha alguém para dar o grito por ela, não tinha alguém para lutar por ela. Ela tinha que interceder por ela. Ela tinha que lutar pelo que ela queria, pelo que ela precisava. Ela precisava ficar lá na porta do juiz, batendo na porta do juiz. Ela precisava ficar lá, o senhor juiz, eu tô aqui de novo, me ajuda, juiz, eu vim de novo, ó, eu tava aqui ontem, anteontem, antes de anteontem, mas eu tô aqui de novo. Eu preciso que você julgue a minha causa, eu preciso que você tome uma atitude, porque eu tenho que recorrer pro Senhor. E aquele homem, a Bíblia diz que aquele homem, mesmo não temendo a Deus, não temendo homem algum, chegou um momento que ele falou assim, meu Deus, essa mulher não me dá sossego. Então eu vou julgar a causa dela. Eu vou resolver a situação. Porque ela não para de me incomodar, ela não para de vir atrás de mim. Ela não desistiu, mesmo sabendo que aquele juiz era corrupto, mesmo sabendo que ele era orgulhoso, mesmo sabendo que ele era soberbo, mesmo sabendo que ele não respeitava Deus, não respeitava homem algum. Ela não desistiu. Ela insistiu tanto até aquele homem não aguentar mais a pressão. Até aquele homem não aguentar mais a insistência, a persistência, a perseverança. A perseverança. Ela perseverou e ela conseguiu e ela conquistou. Ela sabia que aquele juiz estava abusando do seu poder, mas sabia que acima de tudo havia um Deus que agia nos céus e na terra. Vamos abrir aqui em Daniel capítulo 4, versículo 37. Daniel 4:37. Ela sabia que o juiz era um juiz injusto, um juiz corrupto, mas ela também sabia que havia um Deus acima de tudo, acima de todos. Olha o que Daniel fala aqui, meus irmãos. Olha o que Daniel fala aqui. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, no livro de Daniel fala, né? Eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam em soberba. Irmãos, olha que coisa poderosa. O rei Nabucodonosor reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo que Deus é aquele que, se necessário, humilha o soberbo. Deixa eu te falar uma coisa. Não interessa, não importa o que os homens venham tentar fazer, existe um Deus acima. Não interessa se o Supremo Tribunal está agindo de forma soberba, se existem governantes agindo de forma corrupta, se existem pessoas manipulando e usando da autoridade do poder para subjugar e prejudicar a população. Não interessa, existe um Deus acima de tudo e de todos. Se nós confiarmos nesse Deus, esses homens e qualquer outro homem assim como eu e você, iremos ver o poder de Deus se manifestar. E essas pessoas que agem soberbamente, que agem com orgulho, irão prestar conta para Deus, irão ser humilhadas, irão cair diante da justiça e do poder de Deus. Mas para isso a gente precisa perseverar, a gente precisa continuar, a gente precisa se manter firme, continuar orando, buscando, batendo. Olha aqui, vamos voltar lá para Lucas. Lucas 18. A partir do versículo 5. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, outro lado da que a gente pode ver aqui também, apesar de existirem muitos juízes que se acham supremos, muitos governantes, muitos prefeitos, governadores, injustos, corruptos, manipuladores, mas nós podemos entender aqui que nosso Deus não é assim, é a Ele que nós clamamos. E Ele vai fazer justiça aos seus filhos, ao seu povo. Ele vai estender a sua mão e vai agir em meio a toda essa circunstância, em meio a todas as catástrofes, em meio a todos os problemas. Deus está movendo a mão dele, está agindo por mim e por você. Deus, ele continua. E ele olha por mim e por você.
Deus não nos desampara. Ele não deixa um justo desamparado. Mas olha aqui que interessante esse versículo aqui. Só pegar uma parte aqui para poder continuar. Nós somos os filhos. Então abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 7, de 7 a 11. Está escrito assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. E qual dentre vós é homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo os maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazer também a vós, tal. Até o 11 ali, que está dentro do nosso assunto. Então, irmãos, nós precisamos... Agora eu quero te fazer uma pergunta. Nesse tempo, você tem batido? Você tem orado? Você tem buscado a direção de Deus? Você tem buscado revelação na palavra de Deus? Você tem buscado santidade? Você tem buscado se encher cada vez mais de Deus? O que o diabo mais quer é que você se esfrie. A palavra de Deus nos adverte muito sobre a importância de congregar, de estarmos juntos. Por isso que o diabo está tentando tanto fechar as igrejas. Por isso que essa ideologia demoníaca marxista de esquerda, um dos alvos deles principais é fechar as igrejas. Porque sabe como a comunhão fortalece. Sabe como a comunhão fortalece. E o que significa? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura na terra fé? Essa frase ela está falando sobre a importância da oração, da perseverança, de continuar, de permanecer, de insistir, de pessoas que mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante dos problemas, elas vão continuar, elas vão estar se esforçando, perseverando, elas vão estar orando, elas vão estar ali clamando, buscando a Deus. Irmãos, é tempo de... Eu entendo que é tempo de Deus, das pessoas serem fortalecidas no Senhor. E é tempo também de nós vermos de acontecer não sei se eu posso dizer isso, mas talvez uma peneirada. Porque eu fico pensando naquelas pessoas que estavam débeis na fé, às vezes não estão muito firmes numa situação como essa, irmãos. A nossa maior preocupação são os novos, assim, não só, mas uma das coisas que mais nos preocupa das igrejas fechadas são os novos. São aqueles que estavam começando a caminhada, ou então aqueles que poderiam estar conhecendo a Jesus agora e precisam ser cuidados. Nós precisamos nos fortalecer na fé. Nós precisamos nos fortalecer na perseverança. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor Jesus. Entender que nosso Deus é um Deus que é um Deus verdadeiro, não é um Deus que compactua com corrupção, não é um Deus que compactua com injustiça, não é um Deus que compactua com mentiras, não é um Deus que compactua com inverdades, não é um Deus que compactua com pecado, não é um Deus que compactua com nada de coisa errada, mas Ele é um Deus santo, e para nós vermos a Deus nós precisamos ser santos, buscar a santidade, lutar para isso todos os dias. E Deus é um Deus justo, e esse Deus é o que você chama de Pai. E é aquele que te chama de filho. E se nós insistirmos, nós vamos ver. Eu creio que nós vamos experimentar um tempo maravilhoso de Deus. Eu não estou falando um tempo onde não vai haver dificuldades e provações, não. Estou falando um tempo do derramar do Espírito Santo. E por isso que nós precisamos orar cada vez mais, buscar Deus, dá-nos graça, dá-nos unção, dá-nos a Tua presença e dá-nos a oportunidade de pregar a Tua palavra. Deixa eu contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo esses dias. Fruto de oração, porque eu tenho orado para Deus, falar: Deus, me dá a oportunidade de falar do Teu amor. Eu estava batendo, pedindo a Deus, para Deus, me dá a oportunidade de falar da Tua palavra, me dá a oportunidade de expressar para o Senhor do amor. Né? Um tempo atrás nós oramos para Deus para nós podermos ajudar pessoas com cestas básicas. A gente já distribuiu de 50 a 60 cestas básicas nesse período. Né? Glória a Deus por isso, irmãos. Inclusive, se você precisar ou souber de alguém que está precisando, nos procure. Eu fui pedalar esses dias.
e saí na volta, o sol estava muito quente, eu já estava bem cansado e eu parei numa barraquinha de café que tem no meio da estrada. Mas uns 2 quilômetros antes, Deus falou comigo assim, ó, falou, para lá e ora com aquele senhor lá, porque eu já conhecia ele. E eu parei lá, tomei um café e tava já indo embora. Falei, não, a próxima vez eu paro. O sol tava ficando muito quente, já eram umas 10 horas. Falei, se chegar meio-dia, não vou aguentar chegar em casa. De repente, esse senhor começou a conversar comigo, e começou a puxar assunto. E eu comecei a dar o meu testemunho para ele, irmão. Só sei que ele pegou uma cadeira, pôs para mim. Eu preguei para esse senhor. Eu esqueci do sol. Falei, vou andar no sol quente mesmo, não vai ter jeito. Preguei para esse senhor. Ele ouviu a palavra. Chegou um outro lá, ainda ouviu também. Pegou de rebarba, ficou lá ouvindo. E ouviu a palavra no final. Falei, eu posso orar pelo senhor? O senhor quer entregar a sua vida para Jesus? Ele falou, eu quero. O senhor está falando isso só porque eu estou perguntando? Ele falou assim, ó, não. Eu estou falando porque eu quero mesmo. E ele entregou a vida para Jesus. Abriu o coração, me confessou um monte de coisa e entregou a vida para Jesus. Olha que coisa poderosa, olha que coisa tremenda. Ó, bater. Existe alguma necessidade na sua vida, mas agora eu quero te falar. Você pode ter algumas necessidades materiais e realmente ore, peça a Deus. Peça a Deus. Mas eu quero te dar um conselho. Diante de Deus, nesse momento, o que nós precisamos mais pedir a Deus é primeiro nos dar santidade. Segundo, coração arrependido. Ou melhor, um coração arrependido e santidade. Sem coração arrependido não dá para ter santidade. Terceiro, amor por Deus acima de todas as coisas. E amor pelos perdidos. Nós precisamos amar os perdidos. Nós precisamos pedir a Deus, dá-nos amor pelos perdidos. Nós precisamos resgatar o maior número de pessoas de almas. Nós precisamos pedir que o Senhor nos use, nos dê dons, nos dê autoridade, mas para que nós possamos resgatar. Tudo isso só serve... Opa, a câmera caiu. Mas tudo isso tem um propósito. Servir o reino de Deus. Servir as pessoas e alcançar almas para Jesus. Amém? Vamos ser como essa viúva. Vamos ser perseverantes. Vamos ser ousados. Quando o Senhor voltar, Ele vai encontrar em nós um coração cheio de fé, cheio de verdade, cheio de convicção da palavra, um coração que permanece, que persevera, que não esmoreceu diante das dificuldades, um coração que não esmoreceu diante de doença, diante de política, diante de corrupção, não esmoreceu diante de nada, mas guerreou, lutou contra esses demônios que agem através da corrupção, que esses demônios que agem através de doença, lutou, perseverou, guerreou, continuou em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor os abençoe, guarde, prospere, que essa palavra entre no seu coração, que quando Jesus voltar, e eu creio que pode ser em breve, cada vez está mais perto, a palavra de Deus cada vez mais se cumpre, que você possa ser encontrado, que Ele encontre em você fé, certeza, perseverança, ousadia. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe profundamente, em nome de Jesus.